No nosso primeiro exercício, a gente tem que fazer uma função chamada lista simétrica, que recebe uma lista e a gente tem que retornar se é verdadeiro ou falso, de acordo com o fato de a lista ser simétrica ou não em relação à sua metade. Então a gente vai ter dois casos aqui, tá? O caso de uma lista ter um número par de elementos, a gente tem que comparar se o primeiro é igual ao último, se o segundo é igual ao penúltimo e assim por diante, ou no caso de uma lista que é com número ímpar de elementos. Então esse elemento do meio aqui no caso não precisa ser comparado, né? Porque ele sempre vai ser igual a ele mesmo, tá? Então basicamente a gente vai ter que pensar em algo do tipo, né? Uma pergunta, sabendo se essa lista, por exemplo, do primeiro elemento vai ser igual ou vai ser diferente, dependendo da nossa lógica aqui, né? Diferente do último. Então a gente tem que saber qual que é o último elemento e comparar. Então se essa comparação aqui não se der, quer dizer, o primeiro não foi igual ao último, essa lista já sabemos que ela é falsa. Agora, se para cada uma das comparações que a gente fizer eles forem iguais, então significa que a lista é simétrica. Tá? Dê agora uma pausa no seu vídeo e faça o exercício. Vamos para as soluções. Então vou criar aqui uma função lista simétrica. Sempre obedeça o nome que foi proposto no exercício, ou seja, se lista simétrica com caracteres maiúsculos e minúsculos, obedeça ao que está pedido no exercício, tá? E está recebendo como parâmetro uma lista que já vem preenchida. Não esqueça dos 2 pontos. E agora a gente vai ter que percorrer essa lista, tá? Então qual seria o tamanho da lista, né, que a gente vai percorrer? Então o tamanho vai ser o comprimento da lista. A primeira coisa que a gente precisa fazer, tá? Aqui a gente poderia se preocupar se a lista é vazia, se não é vazia, mas enfim, poderia considerar que uma lista vazia não seria simétrica, ou então já retornar verdadeiro aqui, ou retornar falso, mas nesse exercício não está entrando nesses detalhes, então não vou fazer isso aqui, tá? Se você fosse fazer alguma programação mais cuidadosa, você teria que cuidar com o fato da lista ser vazia também, tá? Então vamos fazer aqui um for, né? Então for um índice, né, um contador na faixa do tamanho da lista, em range tamanho. E aí o que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, comparar o seguinte. Eu preciso comparar se o elemento da lista, eu tenho que pegar a lista mesmo, lista, índice I. O que faz o índice I? Eu vou pegar o I valendo 0, valendo 1, valendo 2, valendo o tamanho que for dessa lista. E aí eu posso comparar se ele é igual o correspondente ao I no final. Então, por exemplo, para o I igual a 0, eu vou ter lá posso perguntar se ele é igual ao lista de tamanho. Tá? Então, por exemplo, se a lista tem 4 posições, qual que é o último? Como a lista começa de 0, tá? Os 4 elementos, o último vai ser o terceiro. Então, eu preciso comparar tamanho menos 1, né, que a lista de 4 vai ser o 3, tá? E o I está começando de 0. Se eu quero fazer isso para o 0, comparando com o 3, com o 1, comparando com o 2 e assim por diante, eu sempre tenho que fazer tamanho menos 1 menos o I. Por que isso? Porque quando o I for 0, eu estou comparando o 0 com o 3, nesse exemplo da lista de 4 números. Quando o I for 1, eu vou estar comparando com o 2 e assim por diante, tá? E aí, se isso acontecer, o que eu faço se isso acontecer? Bom, se o primeiro elemento for igual ao último, eu vou retornar verdadeiro? Não, porque eu não sei os demais elementos, tá?
Entretanto, se o primeiro elemento for diferente, ou qualquer um dos elementos que eu estiver comparando for diferente do elemento correspondente ao final, eu já posso retornar falso, porque essa lista não tem simetria. Então é melhor você fazer esse tipo de comparação aqui, ó. Se não for igual, aí você já pode retornar falso. Lembrando que return significa a função é detonada, acabou, não vai fazer mais nada, não termina o for, não termina coisa alguma, e acabou. Retorna falso. Tá? Agora, se por acaso passou pelo for inteiro e não retornou falso, certamente a gente tem o fato de ser verdadeira a lista. Então, se eu fizer dessa forma aqui, o que vai acontecer? Se eu pegar uma lista, por exemplo, lista igual 2, 3, 5, 3 e 2. Tá? Essa lista aqui, obviamente, é simétrica. Tá? Então vamos ver o que é printado, quer dizer, qual o resultado do lista simétrica passando a lista. Se eu puser isso aqui para rodar, verdadeiro, a lista é simétrica. Basta eu trocar alguma coisa, por exemplo, isso aqui, colocar 1 e mandar rodar, é falso. Observe que se eu trocar um elemento do meio, colocar 3 e aqui, vou colocar um outro número qualquer, colocar 1 aqui, tá? Não vai dar alteração nenhuma, isso aqui é verdadeiro, porque o elemento do meio está correto. Agora, observe o seguinte, o que ele está fazendo aqui, ele está indo do início ao fim da lista. Eu estou comparando o 2 com o 2, o 3 com o 3, o 1 com ele mesmo, depois o 3 com o 3 anterior, porque ele vai do início ao fim. Então o i vai começa com 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Eu não preciso isso. Basta eu ir até a metade. Então eu pego o tamanho dividido por 2, divisão inteira. Tá? Então 5 dividido por 2 dá 2. Né? Sobra 1. Então eu vou comparar o 2 com o 3 e o 1 não preciso comparar. Então se eu rodar dessa forma, aí eu preciso fazer a comparação inteira, eu preciso colocar aqui o int, né? Eu quero esse tipo de situação aqui. Né? Mas poderia fazer sem comparar. Então observe que funciona. Se eu tirar a lista, colocar uma lista par, deu certo. Tá? É só esse cuidado aqui que, por uma questão de otimização, você nem precisava fazer isso, mas por uma questão de otimização, basta eu ir até a metade da lista. Tá? Então, se tem 4 elementos, eu vou até o segundo. Se tem 5 elementos, eu vou até o segundo, e assim por diante. Tá? Então, isso aí resolve o nosso primeiro exercício. Existem outras soluções que eu já vi alunos fazer, de você criar uma nova lista, depois você reverter essa lista, uma trabalheira danada, mas se funciona, tá certo, não tem problema fazer isso, mas é uma questão de você parar e pensar antes de fazer exercício, ou seja, você criar uma cópia de uma lista e fazer essa lista revertida e depois comparar uma com a outra, é meio bobagem fazer isso, né? Então basta você ver o enunciado e ver o que você tem que fazer realmente, ok? Vamos ao próximo exercício. Fazer uma função matriz simétrica, você recebe uma matriz para retornar verdadeiro ou falso conforme a matriz quadrada, não nula, passada com parâmetro, ser simétrica em relação à sua diagonal principal. Diagonal principal está aqui, ó, 11, 22, 33, 10, 4 vezes aqui. Tá? Aqui ele já assume, né, para facilitar o trabalho, que a matriz não vem nula, a matriz é quadrada, enfim, para você não se preocupar em testar casos em que a matriz não corresponda a essas especificações aqui da função, tá certo? Então o que você precisa fazer é o seguinte, a diagonal principal você não precisa comparar, mas por exemplo, você tem que ver se o 45
é igual ao 45, tá? Se o 51, né, se esse elemento aqui é igual a esse outro, e da mesma forma você comparar se o 17 que está aqui é igual ao outro, ou seja, uma simetria em relação a essa diagonal principal. A grande questão que resolve esse problema é você ter algo do tipo um if, que você vai comparar a sua matriz de linha e coluna com quem? Você vai comparar se a matriz de linha 1, coluna 0, que é esse 45 aqui, é igual à matriz de linha 0 e coluna 1. Da mesma forma, linha 2, coluna 0, com linha 0, coluna 2. Então, toda a lógica corresponde a fazer algum tipo de coisa semelhante a essa aqui, ó. Você comparar a matriz de linha e coluna com coluna e linha. Tá? Então, esse rascunho, isso que está sendo feito aqui, tá certo? É o básico do pensamento. Aí depois a gente começa a programar. Então, dá uma pausa no seu vídeo, tá? E tenta fazer isso, compara com o que você fez, se você já fez esse exercício, e aí depois vamos para a solução. Vamos lá escrever a solução. Então eu vou criar a nossa função, matriz simétrica. Vou receber uma matriz. Essa matriz vem pronta, lembrando que não tem nada de input, nada de print dentro de uma função. Em geral a gente não faz isso, em geral, né? Então eu já recebo a informação e vou processar essa informação. A forma de processar, quer dizer, em 90% ou 99% dos exercícios de matrizes, é você percorrer todos os elementos da matriz. Então basicamente você tem que saber, bom, quantas linhas tem essa matriz. Então, se eu não preciso me preocupar com o fato da matriz ser quadrada ou não, se a matriz é vazia ou não, então eu coloco aqui, ó, linhas igual o comprimento da matriz. Sempre faz isso. Aqui eu já poderia até pegar o número de colunas, né? Quer dizer, colunas é o comprimento da primeira linha da matriz. Mas não vou fazer isso, vou fazer o for aqui. Então, variando linhas em range de linhas, ou seja, percorrer todas as linhas. Se tiver 3 linhas vai ser 0, 1 e 2, né? E agora sim, eu pego quantas colunas eu tenho, tá? Bom, nesse caso aqui da matriz quadrada eu já poderia ter feito isso, mas como eu tenho o bom hábito de tratar o caso de colunas variáveis, né? Então já pego logo depois para o segundo for, eu calculo quem que é a quantidade de colunas. Então vai ser o comprimento da matriz índice linhas, tá? Então eu tenho aqui o número de colunas. Então eu extraio isso. Agora, gente, por favor, nada de decorar. Você tem que raciocinar o que você está fazendo. Você tem que entender o que você está fazendo. Senão você nunca vai ser um programador. Nunca vai conseguir programar, resolver um problema simples. Tá? A gente está falando aqui de problemas simples, problemas com meia dúzia de linhas, com 10, 20 linhas, nada além disso. Os programas que se faz hoje em dia nas empresas, programas grandes, programas de celular e outros, são programas de milhares de linhas, 10 mil linhas, 50 mil linhas, 100 mil linhas, tá? Envolvendo vários meses, várias pessoas. Aqui o objetivo do nosso curso é você ganhar a proficiência de fazer coisas pequenas para atender as suas soluções de engenharia, soluções do dia a dia, né? Então mas precisa de raciocínio, você vai decorar,
Como é que você vai decorar? Se você estiver tá aprendendo aritmética, 2 mais 2, 4, aí você decorou que 2 mais 2 é 4. 10 mais 10, 20, aí você decorou que 10 mais 10 é 20. Não, você tem que saber fazer o cálculo. Então, da mesma forma, raciocinar. Está decorando, não vai dar certo. Tá? Então, vamos lá. Eu faço um for dentro do outro. Então, for as colunas na faixa in range colunas. Tá? Então, vou com isso, um for dentro do outro é sempre um for dentro do outro. Se for uma matriz bidimensional, você tem um for para linhas e um for para colunas. Tá? Com isso, eu vou percorrer todos os índices da minha coluna. Uma coisa muito importante, não confunda os índices com o conteúdo indexado. Tá? Então aqui eu não tenho que comparar linha e coluna, eu tenho que comparar se o conteúdo, o conteúdo da matriz, então o que é o conteúdo da matriz? Então o conteúdo de linha e coluna for igual ao conteúdo de matriz, coluna e linha, tá? Então, se isso for igual, é um bom sinal, significa que, nesse caso, deu certo. Só que, se eu fizer alguma coisa aqui, eu poderia contar quantos acertos deu, mas isso aí fica mais complicado. Tem uma forma mais simples, da mesma forma que o exercício anterior, que é o seguinte: se por acaso o linha e coluna for diferente do coluna e linha, cara, isso aí não é matriz simétrica de maneira alguma. Então eu já coloco aqui, ó, se por acaso for diferente, e isso vale inclusive para a diagonal principal, né, que no caso nunca vai ser, né, porque a matriz de 2, 2 vai ser sempre igual à matriz de 2, 2. Beleza, tá? Agora, se for diferente, a matriz de 3, 1 for diferente da matriz 1, 3, isso aqui não é simétrico. Então você já pode abortar a função, interromper a função, ele não vai fazer outro for, não vai interromper agora. Return false. Ou seja, bastou que essa linha aqui, essa condição não seja satisfeita, que essa matriz não vai ser simétrica. Tá certo? E aí, ao final desse for e ao final desse for, ou seja, terminando toda essa seção do programa, ou seja, passou por isso tudo, e a indentação serve para isso. Ou seja, se eu coloco alinhado com for, depois que o for acabou, se essa coisa não retornou falso, eu retorno verdadeiro. Tá? Significa que todas as condições foram passadas aqui e deu certo. Tá? Então eu estou comparando realmente. Aqui eu não vou fazer o teste de só pegar metade da banda da matriz para comparar com a banda superior, ou pegar a banda superior em relação à diagonal principal com a banda inferior, porque vai ficar mais complicado. Eu vou comparar todo mundo. Então eu vou varrer todas as linhas, varrer todas as colunas e comparar linha-coluna com coluna e linha. Tá? Então, se eu fizer isso, vai ser o suficiente para eu ter a certeza de que a matriz é simétrica. Tá ok? Então, a gente pode fazer aqui um exemplo. Então, vamos colocar um match. E aí, vamos colocar aqui a matriz 1, 2, 3. Aí eu vou fazer aqui da mesma forma. A segunda linha seria, vou colocar aqui embaixo para a gente construir, depois a gente arruma isso certinho, tá? Então, vou colocar aqui uma matriz 3x3 para fazer o teste. Então eu quero comparar, olha, isso aqui tem que ser, se isso aqui for 8, isso aqui tem que ser 8. Se isso aqui for 4, isso aqui tem que ser 4. E se isso aqui for 7, isso aqui tem que ser 7. Tá? Então eu já construí a matriz que eu sei que ela é simétrica. Tá? E aí com isso eu chego
e coloco o que é uma matriz? É um vetor de vetores, né? Então, aí agora eu coloco na mesma linha, né? E tem essa situação aqui, tá? Não esqueça de colocar as vírgulas. Mas observe que isso aqui não foi pedido, tá? Não foi pedido para você testar a sua solução. É só para você fazer o exemplo, né? Você quer saber se isso aqui é ou não é uma matriz simétrica. Então a gente está aqui vendo se a solução está funcionando. Então vou printar o resultado da nossa mate aqui. Então, testando essa coisa, eu vou ver verdadeiro. Tá? Se eu alterasse alguma coisa, por exemplo, alterasse esse último elemento aqui e colocasse ele como 5, tá? Ao rodar isso aqui, a gente vai ver que o resultado vai ser falso. Tá? Então, beleza. Então, o matriz simétrica está pronto, está funcionando. Simplesmente isso. Tá? Bom, então vamos para o último exercício dessa lista, né, que é fazer uma função lista Fibonacci para preencher uma lista não vazia passada com parâmetro inicialmente zerada. Isso é importante. Tá? O preenchimento será com números na sequência de Fibonacci menores do que n, que também é passado com parâmetro. Então vamos ver os exemplos. Mas atenção, não pode aumentar nem reduzir a lista passada, não usar append, delete, nem usar listas auxiliares. É com a lista que você recebeu, você vai preencher sempre os 10 últimos itens de Fibonacci. Então vamos ver aqui no exemplo. A gente tem se a gente passa uma lista de 5 posições, eu quero ela preenchida com 5 elementos de Fibonacci em ordem. E se o n for igual a 40, a lista de Fibonacci vai pegar o 5, o 8, o 13, o 21, 34, que o próximo já seria maior do que 40, tá certo? No caso, se eu passar uma lista com 10 posições, tá, e passando o n como 13, eu quero os 10 Fibonacci, se existirem, que sejam menores do que 13. Ora, nem existem 10 elementos de Fibonacci menores do que 13, mas ele vai retornar o 0 e o 1, que são os dois que originam o Fibonacci, depois o 1 novamente, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8. Tá? E o resto? O resto está preenchido com zeros, porque eu não tinha 10 elementos para preencher com os 10 de Fibonacci. Tá? Aqui nesse exemplo anterior eu até tinha, né? Pediu para a lista tinha 5 posições, eu coloquei n igual a 40, então ele vai retornar os 5, 8, 13, 21 e 34. Tá? Se eu pedisse, por exemplo, os 5 menores do que 23, ele iria colocar 21, 13, 8, 5 e o 3. Tá? Então essa aqui é a lógica. Então observe que esse exercício ele é um pouco mais complexo, você tem que ter atenção. E para você entender Fibonacci, existe uma aula de exercício só de Fibonacci, tá? Que também está gravado em vídeo sobre isso. Tá? Então aqui é um desdobramento do conhecimento lista de Fibonacci, que é para você fazer. Tá? Então vamos dar uma pausa e resolver esse exercício. Pensa no que você vai fazer, porque ele não está pedindo para você imprimir Fibonacci ou gerar os números de Fibonacci. Está pedindo para você gerar uma lista com as restrições que está sendo pedida aí. Tá? E essa lista, se tiver 5 posições, você vai colocar 5 elementos de Fibonacci na ordem que sejam menores que o número n. Tá? Se a lista tiver 30 posições, vão ser os 30 elementos de Fibonacci em ordem que forem menores do que n. Aí se eu passar 30 elementos de Fibonacci que eu quero e que sejam menores do que 21, bom, evidentemente que você vai ter isso aqui, ó, vai retornar 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, o 21 não vai ser retornado, e o resto dessa lista de 30 posições vai estar preenchida com 0. Então como é que eu faço para ter sempre os elementos da minha lista de Fibonacci na ordem e no final dessa lista, complementada com zeros caso necessário? Tá? É isso que você tem que pensar,
Então, vamos dar um tempo para você pensar, para você tentar fazer isso, depois a gente parte para a solução, tá ok? Reveja também aquele vídeo sobre Fibonacci. Bem, então a solução, né, revendo o vídeo anterior sobre Fibonacci, é basicamente essa, né? Eu estou recebendo uma lista, estou recebendo o número para limitar esse Fibonacci, tá certo? Então aqui o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o tamanho da lista, quer dizer, o tamanho que eu quero. Tenho a geração do Fibonacci, ou seja, o número anterior é o 0, o último vai ser 1. Eu já preencho a posição da lista com esses elementos, tá? Ou seja, o último elemento da lista vai começar com 1, o penúltimo vai ser com 0, e o resto da lista vai estar com 1, tá? Então eu estou admitindo que essa lista aqui tem pelo menos 2 elementos, tá? Que esse tamanho, eu não estou testando isso, mas seria interessante testar, tá? Então estou pensando que uma lista não pode ser vazia, tem que ter pelo menos 2 elementos, e aí eu começo dessa forma, ou seja, novo é o anterior mais último. Isso é a própria sequência de Fibonacci, veja o vídeo anterior, tá? Aí eu tenho uma lógica aqui, que essa aqui é a solução do problema, esse é o que há de novidade aqui, e depois o anterior passa a ser o último passa a ser o novo, e retorno a lista ao final, tá? Então como é que é isso? Se eu já tenho uma lista que tem o último dela preenchido e o penúltimo preenchido, o que eu preciso fazer é tão somente isso aqui, ó. Se por acaso o novo, o que eu acabei de calcular, for menor do que n, significa, opa, preciso acrescentar. Mas para acrescentar o final da lista, que já está com alguns elementos de Fibonacci, eu preciso deslocar essa lista para a esquerda. Essa que é a grande sacação. A questão é toda essa. É isso que está sendo pedido. Ou seja, eu preciso variar no tamanho, eu faço um for aqui para colocar que o lista de i recebe o lista de i mais 1. Com isso eu estou jogando para a esquerda os elementos e descartando os anteriores. Então eu vou sempre preenchendo essa lista. Então, se chega um elemento novo de Fibonacci, eu desloco e abro o espaço, quer dizer, não crio um novo espaço, mas o último dele, ou seja, o lista de tamanho menos 1, recebe o elemento de Fibonacci. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver aqui, vamos supor que tem uma lista que tem lá 3 elementos. Eu tenho lá o 2, o 3 e o 5. Tá? No momento em que chegar o elemento 8, o que eu faço? Eu joguei o 3 para cima do 2, o 5 para o local do 3 e abri o espaço para eu colocar o 8. Ou seja, então se a lista for de 3 elementos, eu fico com essa situação. Tá? Eu estava com essa situação aqui do 2, 3 e 5. E aí eu fui para essa situação aqui do 3, 5, 8. Ou seja, joguei o 3 para a posição do 2, joguei o 5 para a posição do 3, e aí entra o 8, que é o elemento novo. Então a última posição recebe o elemento novo. Então basicamente toda a sacação do exercício é esse comando que está aqui. Tá? O resto não significa nada, o resto é o Fibonacci que já foi visto em aula, já foi visto em vídeo, ou seja, basicamente você fazer isso. Então você vai lidar com a lista, tem que ter esse cuidado aqui de preencher os 2 primeiros elementos da lista, você vai ao final retornar o true, e aqui eu estou fazendo a geração do Fibonacci. Agora, você precisa saber fazer esse trecho que está aqui, tá certo? Que é esse trecho de você acrescentar os elementos na lista. Ou seja, a lista continuamente vai sendo deslocada para a esquerda a cada elemento de Fibonacci que foi criado. Tá? Essa é uma questão difícil, mas é natural que a gente tenha questões muito fáceis, questões fáceis e a questão difícil também, tá certo?